Olá, amigos e amigas. Mais um bate-papo com uma pessoa especial, a Fabi Almeida, que fez o curso comigo de PNL algum tempo atrás, e eu chamei ela para conversar com a gente, para contar um pouco da história dela, do que é o trabalho que ela vai fazer, e principalmente respondendo uma pergunta: o que a programação neurolinguística fez, o que pode trazer de novidade para ela no trabalho, no dia a dia, nos relacionamentos. Então, com vocês, Fabi Almeida. Olá, gente, é um prazer estar aqui, ainda mais com o Armando aí, que tem um enorme conhecimento em PNL e que me ajudou aí nesse processo, né, na minha formação em PNL e trazer a PNL para dentro do meu trabalho, para dentro do meu cotidiano. Deu mais significado para a PNL. Fabi, tem uma pergunta que todas as pessoas fazem, é a seguinte: ela muda as pessoas ou muda o jeito das pessoas olharem a vida? Como é que foi para você? Armando, eu digo que são as duas coisas, né? A partir do momento que eu passo a olhar a vida de uma outra maneira, eu automaticamente mudo também, né? Porque eu sou aquilo que eu vejo e aquilo que eu acredito que eu sou, né? A partir do momento que eu faço essa transição e começo a olhar a vida de uma outra maneira, eu começo a me enxergar de uma outra maneira também, né? É muito interessante que muitas das vezes a gente quer uma transformação de vida, né? Mas a gente não transforma o quê? A mente, né? A forma como a gente enxerga as coisas. E isso, mas, geralmente, é tudo inconsciente, né? A gente age de uma forma, mas a gente não tem nem ideia de que a gente está agindo daquela forma. Por mais que eu diga assim, eu vou mudar. De hoje em diante, minhas atitudes serão diferentes, minhas ações serão diferentes. Você deu o primeiro passo para isso. Só que se você não mudar o teu inconsciente e a tua visão do que você está fazendo errado, dos seus padrões, automaticamente você vai repetir os mesmos hábitos, né? Perfeito, Fabi. Fabi, você hoje está fazendo que tipo de trabalho? Conta para a gente. Então, eu faço um trabalho de posicionamento de imagem, né? Sou estrategista de imagem. E muitas das vezes a gente almeja alcançar o sucesso na vida, na carreira, e a gente acha que a imagem é somente o visual, né? Somente a aparência, a forma como é visto, a forma como é meu cabelo, a barba, o bigode, enfim. E está muito longe disso. Na realidade, a imagem é um processo de comunicação, né? Aquilo que eu comunico para o mundo, é aquilo que eu estou demonstrando para o mundo. Então, a imagem, ela não é estereótipo, ela não é o que está por fora. Na realidade, a imagem é aquilo que vem de dentro e que se transforma em algo visual para as pessoas e para você mesmo. Legal, isso e é um dos conceitos importantes da PNL, quando você começa a mudar, não é mudar somente o interno, o pensamento, mas mudar como faz as coisas, como trabalha, como transmite aquilo que está pensando, sentindo de todas as formas. Isso faz a grande diferença. Bom, dentro desse nosso processo, dentro do nosso bate-papo, que as pessoas sempre gostam de saber, é aquela velha pergunta que todo mundo diz: teve alguma coisa que você, durante o curso, durante o aprendizado de PNL, marcou você, que falou, isso aqui é a chave, ou isso aqui é a gota que faltava? Teve alguma coisa em especial que você pode contar para a gente? Tem sim, Armando, tem justamente essa questão que eu comentei antes, né? De alguns padrões que a gente vai repetindo, a gente não percebe que a gente está repetindo, né? E quando eu fiz a PNL, na realidade, é um processo de viagem dentro de si mesmo, né? É um processo de autoconhecimento, né? E quando você começa a se conhecer, você começa a entender quais são os padrões que você está repetindo e que não vão te levar muito longe, né? Então, a partir do momento que você torna consciente isso, né? Você começa a olhar para aquilo de uma forma um pouco diferenciada, né? Daí que digamos assim, começo a me olhar na terceira pessoa, né? O que eu estou fazendo ali de errado e que eu posso arrumar
para que não repita mais essas ações. E existe também a questão da empatia, né? Você começa a entender o outro de uma outra forma, né? Você começa a entender que cada um tem a sua linguagem, a sua forma de agir, e não é todo mundo que pensa igual, né? Que cada um tem o seu padrão de conhecimento, o seu padrão de comunicação, conforme as experiências que viveu. Muitas das vezes eu mesmo pensava, falei assim, poxa, será que a pessoa não está vendo? Poxa, será que é tão difícil para ela entender? Por que ela não pensa igual a mim, né? Então, quando a gente faz o PNL, a gente começa a ser mais empático com o outro, né? A gente começa a entender que o outro não pensa como nós, né? Que ele tem alguns padrões, conforme as experiências que ele viveu, e ele traz consigo esses padrões, né? Então, por isso que muitas das vezes é tão difícil a gente fazer o outro mudar de ideia, né? Por quê? Porque ele tem as experiências dele. Então, a gente, através da PNL, né, vai fazendo algumas técnicas, né, esse trabalho de começar a entender o outro e fazer com que ele se perceba de uma forma diferente também. Legal. E é fundamental para a sua profissão, para o seu trabalho, estrategista de imagem. Quer dizer, veja, que legal que você está dando esse depoimento, porque uma parte das pessoas começa a falar, eu vou mudar os outros. Não, eu não mudo os outros, eu mudo a mim mesmo para depois influenciar a mudança do outro, ajudar o outro a mudar e a trabalhar a sua imagem, as suas formas de fazer, porque a realidade dele é a realidade dele, a vida dele é diferente da sua. Aquilo que a gente às vezes está percebendo, algumas pessoas têm dificuldade de perceber por N questões. E a gente não julga, né? A gente simplesmente ajuda. E hoje, por Exatamente. incrível que pareça, nós estamos gravando numa coisa chamada, hoje é o Dia Internacional da Gentileza. Olha que legal. É bem interessante, a nossa gravação está sendo num dia assim, e me parece que a PNL é justamente isso. Ela é um trabalho gentil, de fazer com que a pessoa cresça, mas com gentileza, ela aprenda, né, a, dentro desse processo, a trabalhar melhor o que faz e o que vai fazer. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se você lembra, que eu falo o seguinte: se você carregar as coisas negativas para o presente, você não vai ter futuro. Né? Exatamente. Não vai ter futuro. Vai continuar sempre lá no passado. Então, na verdade, a gente trabalhar, como você disse, pega todo aquele material, aprende, modifica, deixa de lado aquilo que não serve mais e vai construir um novo tipo de imagem, como você bem falou. Minha amiga, é um bate-papo informal, bem curto, né, para as pessoas que vão assistir, que é uma série que fala sobre como a gente pode atingir novos resultados com a PNL, perguntas e respostas de PNL. Tá? Dica final. Se você tivesse que dar uma dica final para as pessoas que estão nos assistindo, qual seria? Vamos aproveitar, na realidade, esse dia, né? Que é o Dia da Gentileza, né? Dia Internacional da Gentileza. Acho que a dica principal e que a PNL traz isso para a gente também é a gente aprender o não julgamento, né? Então, a partir do momento que eu começo a não julgar as pessoas, né? E começo a não me julgar também, e começar a olhar para mim e para as outras pessoas com o olhar da humanidade, né? E com o olhar do aprendizado, eu acabo evoluindo, né? Eu acabo aprendendo, porque eu tiro as barreiras que me separam do outro, né? Eu falo que todo julgamento é uma barreira que eu construo entre eu e pessoas, né? E quanto mais julgador eu sou, mais barreiras eu construo em volta de mim mesmo, não em volta das pessoas, né? Então, nesse dia da gentileza, eu acho que a melhor forma da gente evoluir é lógico, através do conhecimento, buscar autoconhecimento, né? E o não julgamento. Quanto menos eu julgar, mais eu vou aprender e mais eu vou me abrir para o mundo. Bom, Fabi, no Dia da Gentileza, que a gentileza continue, eu quero agradecer muito essa sua participação aqui. Eu acredito que as pessoas que vão nos assistir também vão agradecer essas suas dicas e o seu recado de como a gente pode mudar muito a partir da nossa mudança pessoal. Um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima, Fabi.
Logo, logo a gente Até. tem um novo bate-papo. Até mais, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.